Bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, né? Vou ficar de olho no relógio ali para tentar a gente bater um papo sobre os santos anjos, os arcanjos. Nós vamos falar hoje sobre a essência dos anjos. Nós vamos aprofundar dos anjos. Não adianta... Sim. Podem assentar. O padre está me corrigindo aqui. Assentem-se. Sentem-se. Bem, porque não adianta a gente começar a falar sobre a hierarquia dos anjos a princípio, sendo que nós precisamos saber por que nós invocamos os anjos. Por quê? Porque eles passaram pela mesma prova que nós estamos passando. E aí eles podem, de carteira assinada, nos ensinar, combater conosco, nos ajudar à vitória segura, sob o comando da celeste comandante da Virgem Maria. Então vamos lá. 1 Timóteo 6,16. Deus habita numa luz inacessível. O que quer dizer isso? A doutrina da igreja, os tratados de demonologia, todas as profecias privadas, a Padre Gobi, vários santos, o que Nossa Senhora vai nos ensinando? Que Deus, quando criou os anjos, Ele se manifestava pelos anjos através de uma luz. Os anjos o via como uma bola de luz, uma esfera de luz, um mar de luz. Por isso que Deus habita numa luz inacessível. E essa luz era como camadas inenarráveis e impenetráveis. Os anjos não via Deus face a face e achavam que Deus fosse aquele mar de luz. Mas Deus não mostrava a sua face, né? E Deus, assim como Ele não mostrava a sua face, por que Deus não mostrava a sua face aos anjos? Porque ali era um tempo de preparação para uma grande prova que eles iriam passar no futuro. E se eles vissem a face de Deus, quem vê a face de Deus não tenha outra opção a não ser amar Deus. E Deus queria que os anjos, a prova que eles iriam passar, é que eles teriam que amar a Deus, ter confiança em Deus inquestionalmente, indubitavelmente. E se eles vissem Deus, não seria por vontade própria, não ia ter outra opção a não ser amar Deus, vendo a tua face. Então Deus queria que eles amassem. A prova dos anjos era essa, que eles o amassem e tivessem confiança neles, crescessem no amor e na confiança nele. E Deus vira para os anjos e diz: é nesta escuridão que vocês terão que se preparar a crerem e a me amar, a confiar em mim, preparar no amor e na confiança em mim. Isso é muito importante que saibamos para nós entendermos o mundo que nós estamos vivendo agora. O que está acontecendo com a vida nossa? É apenas a réplica da prova dos anjos. E Deus, Ele é amor, é o próprio amor. Então Deus não pode criar o amor, porque Deus não vai criar Deus. Então Deus, para que o amor existisse fora dele, Ele tinha que criar seres livres. Tinha que criar seres livres que pudesse amar por vontade própria, né? Então Ele criou a liberdade e deu aos anjos inteligência, vontade e liberdade para que fizesse a opção de amá-lo e que a resposta deles fosse o amor por liberdade, por espontaneidade. E aí, Deus tem a sua primeira criatura criada, que a primeira criatura pensada em Deus é a Virgem Maria, mas a primeira criatura criada foi Lúcifer. Era o anjo que ficava de frente desse mar de luz, é o que ficava a sós com Deus, que passava, que comunicava toda essa luz de Deus para toda a hierarquia dos anjos. E ele ia comunicando e era o mais perfeito anjo, era o mais nobre, era aquele que a inteligência era maior abaixo de Deus. Ele só não era Deus, ele não tinha uma coroa, ele era a própria coroa da criação. E ele, ficando a sós com Deus, ele foi saindo dessa presença de Deus. Ele ficava a sós e comunicava a luz
com os demais anjos. E ele foi saindo dessa presença de Deus. Aos poucos, Lúcifer começou a se comunicar com os demais anjos, e esse tempo de comunicação com os anjos foi roubando o tempo de presença de Lúcifer diante de Deus. O que quer dizer isso? Lúcifer não orava mais, porque quando estamos na presença de Deus é a oração. E Lúcifer foi aumentando mais e mais e mais o tempo de comunicação com os demais anjos. É o que está acontecendo conosco. Nós estamos saindo da presença de Deus, porque nós estamos no excesso da comunicação entre os homens, com as redes sociais e demais. Isso está acontecendo comigo e com você. E isso foi o motivo da queda de Lúcifer. Então, se continuarmos assim, eu e vocês cairemos. Prestem atenção. Lúcifer não tinha nenhum pecado, ele amava a Deus, era reto, honesto. Mas o seu afastar da presença de Deus, da oração, fez com que, sem que ele a percebera, ele foi mudando, ocultamente, sem que a percebera. De repente, quando Deus apresenta ali todo o seu plano, né, que era chegou o momento da prova, que Lúcifer tinha tido o tempo, que era um tempo sem séculos. O mundo dos anjos era um mundo do tempo sem tempo, séculos e séculos de um tempo sem tempo. Ou seja, tudo isso que vai começar, que nós vamos conversar, foi num tempo antes do primeiro agora, não é? Então, Deus apresentou para ele o seu projeto, que ele queria criar a matéria. Dentro da matéria ele ia criar o ser humano, e que se eles o adoravam até aquele momento como Deus, a partir de então eles iriam adorá-lo como homem, como ser vivo, como homem, como ser humano, e que esse homem nasceria de um outro ser humano, de um outro homem, Maria Santíssima. A partir deste momento, né, os anjos que cresceram no amor, nesse tempo atemporal que tiveram para preparar para essa grande prova, os que cresceram no amor, eles se curvaram diante do plano de Deus, eles humilharam as suas inteligências diante do plano de Deus. Por quê? Por que estava acontecendo? O maior se transformaria em o menor. Aquela luz, né, inacessível, impenetrável, se transformaria numa bola de carne que, se desidratar, vira o quê? Barro, vira pó. Pensa bem o que Deus ia virar. E aí os anjos, sem entenderem, eles viram que, se aquele amor, aquele ato de amor, por excesso, além de todas as medidas, foi assim constituído por Deus, assim seria, porque seria eles que teriam limite de entender um amor tão grande assim pela sua criação, que seria o amor de Deus. Então eles se curvaram diante do plano de Deus e disseram: nós não entendemos, mas nós acreditamos, tu és Deus, tu não erras. Neste momento, eles anularam a si próprios, morreram para si, para confiar em Deus. Aqueles que tiveram a vida da presença em Deus, de oração, aqueles que cresceram no amor, no tempo da prova. Aí chegou a prova. No momento, Satanás não se preparou, Lúcifer não se preparou nesse momento da prova, não cresceu no amor, foi incapaz de compreender. E quando os anjos, os que estavam crescendo no amor, se anularam, se curvaram diante do plano de Deus, eis que Deus mostra por ciência infusa o ser humano, e mostra que seria aqueles que teriam que comer, beber, respirar para sobreviver, que sangravam, né? que se pisassem algo cortante, sangravam. Então eles viram que era tão inferior, mas mesmo assim eles creram em Deus. E Deus, por ciência infusa, mostraram Maria Santíssima. E Maria Santíssima, antes de nascer, não é? Esse tempo ainda atemporal, Deus mostrou que ela foi a única criatura que Deus olhou na sua onisciência até a criação do último ser humano,
que seria capaz de entender o tamanho do amor de Deus por suas criaturas e pelos homens. Gente, isso é gigante. E neste momento, os anjos viram, Deus a ornou, né? Com a graça, ele diz aos anjos que ornarei esta mulher com a graça sobre a graça. Que Lúcifer seria grandioso por natureza e esta mulher seria grandiosa no sobrenatural, né? Que a servidão dessa mulher era de tal monte, seria ele a seu serviço, e o entendimento do seu amor seria de tal monte, que a inteligência dela, somente a inteligência dela, não houve inteligência angélica nem humana capaz de aprofundar na inteligência de Deus, como foi a de Maria Santíssima. Antes dela nascer, seria Maria Santíssima. E Deus falou: eu a ornarei com a graça sobre a graça, e eu a elevarei, a rainha de todos vocês, porque foi a primeira e a mais exemplar em acreditar no meu plano. Então ela se tornou a rainha dos anjos. Cânticos 8:13. Ó tu que habita nos jardins, teus amigos estão atentos, faze-me ouvir tua voz. Aí está a rainha celeste, a comandante, né, em ordem de batalha, que os amigos, os santos e todos os anjos esperam a guarda dela. Assim é, assim serás. E aí Lúcifer, neste momento, nesse momento, quando ela se tornou a rainha dos anjos, todos os anjos veneraram Maria Santíssima antes mesmo dela nascer. Lúcifer, de boca aberta, sem entender o plano de Deus, porque não cresceu no amor, né? Revoltou e disse: eu que sou o mais nobre, o mais perfeito, o barro que Deus deveria se unir hipostaticamente, se encarnar, teria que ser eu e não um ser inferior, o homem. E ele errou. Deus não pode exigir de nós, anjos, um sem sentido assim. É insensato. Ele não é Deus, porque Deus não erra e ele errou. E neste momento, quando Lúcifer, nessa rebeldia, debela, eis que Miguel arcanjo, aquele anjo que não era o maior, o superior, mas foi o que mais cresceu no amor, no momento da prova. Arcanjo Miguel, ele simplesmente fala: quem como Deus? E neste momento, ele com a sua espada da verdade, da convicção, ele fere abruptamente Lúcifer com a verdade. Foi a verdade, a espada de Arcanjo Miguel. E neste momento o Arcanjo Miguel recua com os teus anjos. Por quê? Porque a verdade, ela é luz. É como você jogar luz em alguma pessoa. A verdade castiga a mentira, castiga o erro. É você jogar luz onde alguém está praticando o erro no escuro. Então ele não suportou, ele e os anjos tiveram que recuar, e aí rebelou contra Deus. Nesse momento ele coloca todo o teu legado, né? Quando ele diz que Deus errou, e aí entrou o conhecimento do certo e do errado. Satanás dizia que ele era o certo. Aí por isso que ele entra tentando no jardim do paraíso, para comer a fruta da árvore do bem e do mal. Porque esse bem e o mal é o que Satanás oferecia. Ele dizia que Deus tinha um plano oculto e ele é traidor. Então Satanás dizia que a verdade estava com ele. Então a verdade de Satanás, que é o oculto, que seria o bem, entre aspas. Então aí ele deixa nesse momento o legado para os anjos, a tática dele, né? Ele colocou que a confiança em Deus não tem fundamento, né? Então nesse momento ele deixa um legado de desconfiança, porque a desconfiança exalta a razão, e a razão abala a fé e tira a paz. Então o legado, nesse momento que ele vai na revolução, que ele vai na rebelião, e deixa um legado aí para os anjos, que é desconfiança, orgulho, sensualidade e o oculto, o certo e o errado. E aí nesse momento Satanás entra na história da humanidade de foco na mulher e no Cristo que iriam vir. O relógio começa a contar, entra o tempo de relógio. E aí ele, de olho em Maria Santíssima e no Jesus Cristo, foco do seu ódio, eis que agora esse terrível inimigo apresenta e tem um nome. O seu nome é revolução.
O nome de Satanás é revolução. E a partir desse momento, ele inspira todas as cadeias, todos os sistemas ideológicos que vão existir até o final do mundo. E de acordo com a adesão dessas ideologias que existiram e que existem, aconteceram todas as grandes revoluções no mundo. Então, aí, neste momento, o orgulho leva ao ódio, a toda a superioridade, a toda a hierarquia, né? Não, dizendo que toda desigualdade por si mesma, por si própria, é um mal. E que este mal da desigualdade impede a liberdade. Então aí ele lançou a bandeira de todo ódio a qualquer superioridade, a qualquer hierarquia. Aí está o caráter igualitário de uma revolução. E depois, na sua sensualidade, qual que foi a sensualidade? Satanás quis tudo conquistar, subiu seu reino acima de Deus, porque ele disse a São Miguel que ele era como Deus, que ele era Deus. E Deus envia, lá ainda na prova dos anjos, ele enviou arcanjo Gabriel para oferecer o seu perdão a Lúcifer. E Lúcifer irrevogavelmente deu um não à graça de Deus. Fechou com 7 trincos as portas da sua vontade. Quer dizer, fechou infinitamente. Então aí ele criou um ódio e aversão a Deus. A partir do momento que ele criou aversão a Deus, a meta dele é trazer a humanidade até o final, a conclusão dos tempos, a aversão a Deus. E nós estamos caminhando para isso, nós estamos no caminho em que o mundo está tendo aversão a Deus. Estamos próximos da batalha final. Então, o orgulho e a sensualidade. A sensualidade é aquela que tudo quer conquistar, tudo quer seduzir. Então, não aceita regras, não tolera nenhuma lei, não tolera nenhum freio. Então, quando temos esse sentimento, estamos partindo do sentimento, estamos compartilhando do plano de Satanás. Então, não aceita nenhuma regra, nenhuma lei, nenhum magistério, nenhum freio, não é? Então, toda autoridade, né, o sentimento de sensualidade, toda autoridade é um mal. E aí está o caráter liberal da revolução. E aí Satanás entra na história. Satanás começando Átila, entre aquele bárbaro Átilo, quando estava destruindo todo o século 4 para 5, destruindo todo o império, destruindo tudo que é sacro. Eis que nada na terra podia deter, apenas o Papa Leão Magno. Papa Leão Magno entra no mar. Quando Átila, que é chamado flagelo de Deus, ele entra no mar. Quando ele entra no mar com o seu cavalo, ele vê um senhorzinho com a barbinha branca entrando no mar. Átila joga o seu cavalo, aquele senhorzinho põe um pé no rio Núncio. Depois Átila vai com o cavalo, o senhorzinho vai de novo com mais um pé, entrando, afundando no rio Núncio. E Átila pergunta: quem é você? E ele fala: Leão, o Papa. Gente, e nesse momento Átila retira, porque ele vê 2 vultos enormes ao lado do Papa Leão Magno: São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo. Depois nós vamos falar, estou correndo para a gente falar um pouquinho sobre eles no final. Bom, nesse momento, isso tudo está nos escritos da tradição. São Leão Magno dita a presença que ele vê do Arcanjo Miguel e Rafael ao seu lado. Destrói Átila. O mundo não tinha esperança de deter Átila na terra. O Papa, a igreja, foi a única instituição que conseguiu barrar. E assim, vários casos. Aí São Miguel Arcanjo aparece no Monte Gargano, 490, trazendo aquela imagem maravilhosa que ele trouxe do céu, lá no Monte Gargano. Está a imagem lá, que os geólogos do mundo inteiro viram que não existe essa matéria da imagem de São Miguel Arcanjo na terra. Não existe aquele material, aquela pedra, porque ela veio do céu. E aí destroem os francos, os bárbaros que estavam chegando. O relógio foi andando, e aí vem as grandes revoluções, vem o Renascimento, vem aí a Reforma Protestante, pseudo-reforma protestante, vem aí a Revolução Francesa, vem aí o Iluminismo. Vamos barrar aqui. E aí, todas elas, começou o espírito de revolução. Entra Satanás, com o espírito de orgulho, não aceitando
relegando a igreja segundo plano, sobrenatural ao segundo plano, no Renascimento, trazendo o humanismo. Aí nasce aquele homem, o homem neopagão, que é um homem laico, sensual e pragmático, que não tem severidade nas palavras, o homem que foi perdendo a seriedade dos costumes. E aí entra depois na pseudo-reforma, quando, pelo orgulho, rejeitam todo o magistério da igreja, querendo a interpretação da Santa Bíblia, da Santa Palavra, por livre exame, né? Negando ali a autoridade papal, negando ali todo o magistério da igreja, e com a sensualidade de seduzir, tirando o celibato eclesiástico, e introduzindo ali o divórcio. Aí estamos aí com a reforma protestante. E aí vamos chegando à Revolução Francesa, quando eles colocam que toda desigualdade por si só é um mal, que toda autoridade por si ela é injusta, que toda autoridade ela é um mal, é uma injustiça, né? Toda desigualdade é uma injustiça, e que toda autoridade por si só é um mal. Que o bem do ser humano é a liberdade, mas uma liberdade sem Deus, porque renegaram Deus. Entra o iluminismo. Entrando o iluminismo, acontece Voltaire, o grande filósofo da época, maior inimigo da igreja na época. Voltaire disse que o evangelho só trouxe desgraças para a terra. Olha, falando na boca de Satanás. Só que Voltaire, no iluminismo, ele falava pela luz de Lúcifer. Lúcifer que comunica a luz. Então o iluminismo é a luz de Lúcifer. A liberdade. Mas que liberdade é essa? É a liberdade, repetindo o que Lúcifer falou lá na prova, que ele falou: queremos ser livres, independentes desse Deus que erra, nós que está cometendo um erro contra a dignidade dos anjos. Liberdade. Mas a liberdade, meus irmãos, sem Deus é escravidão de Satanás. O mundo está gritando pela liberdade sem Deus. A escravidão a Deus é a maior liberdade que podemos ter. É isso que o mundo precisa entender. E saindo da Revolução Francesa, que eles gritaram: o supremo bem é a nossa liberdade. Porém, sem Deus, no campo político e no campo político entraram um ateísmo, né, camuflado, rotulado como laicismo. E aí, eis que São Miguel, na década no século mais ou menos 19, né? A partir de 1800, Nossa Senhora contra-ataca. Nossa Senhora aparece a medalha milagrosa, que a Santa Catarina elaborou, dando a medalha milagrosa para que usasse no nosso corpo, para que curássemos corpo e alma, com auxílio de São Rafael Arcanjo. Depois, a partir de La Salette, em 1846, Nossa Senhora anuncia que Satanás seria solto do inferno. Em 1864, e ela contra-ataca, ela inspira Padre Sestac, uma freira francesa, a compor a oração Rainha dos Anjos, porque ela diz que para nós invocarmos os anjos, precisamos da autorização dela, e para que ela atue, Deus necessita, não é que ele necessita, Deus colocou condição fundamental à nossa oração, que façamos por pelo menos isso, que pelo menos rezemos, né? Que nós peçamos em oração para que ela manda os santos anjos. E aí, neste mesmo ano, Allan Kardec, que era um pedagogo chamado Hipólito Leon, ele manipulou todo o evangelho, e Nossa Senhora já tinha predito isto, né? Ela também disse isso em Lourdes. Vocês imaginam, tem uma parte de Bernadette em Lourdes que Nossa Senhora já falou sobre Allan Kardec. Bom, e ele destruiu o evangelho, deturpando. Aí Nossa Senhora contra-ataca mais uma vez. E aí, São Leão XIII, o Papa Leão XIII, no final do século, houve um diálogo de Satanás com Deus, pedindo mais 100 anos para destruir a igreja. Né? Mais poder de 100 anos. Isso era 1878, então no final, já entramos no 1900 e pouquinho. E qual era esses 100 anos? A partir do século 20. E aí, Nossa Senhora aparece em Fátima, 1917. Né? Ali ela aparece em Fátima, e São Leão XIII compôs a oração
o Pequeno Exorcismo, né, de São Miguel, que ele foi inspirado a chamar o combate por São Miguel Arcanjo, compondo a oração Pequeno Exorcismo, que é São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, né? E a partir disso entrou Satanás, criou uma nova revolução que Nossa Senhora avisou. Max, né, ele iria retirar o céu, a honra de ser céu. E aí toda a revolução que ele fez com a Revolução Francesa no campo político e religioso, agora ele transferiu para o campo social e econômico, construindo um paraíso que não fosse no céu, um paraíso na terra, e por ser na terra, sem Deus, sem a Santíssima Trindade. E aí entram com a máxima de que a igreja é o ópio da humanidade, e que a família é o fruto rançoso da igreja, não é? E ali tirariam toda a hierarquia. Por que Satanás quer tirar a hierarquia? Porque ele não aceita que Deus é acima dele, então ele tem ódio à hierarquia. Então ali aquela luta de classes seria um ódio entre classes, né? Camuflando ali esse ódio, seria um paraíso na terra, e onde as classes lutariam, e mortes de milhões de pessoas, mas que houve foi uma inversão de toda a hierarquia. Por quê? A hierarquia é ordem, é disciplina, isso faz parte da natureza humana. O comunismo foi contra a natureza humana. Então, minha gente, chegamos a um ponto, tem muitos mais outros detalhes, né? Em que Nossa Senhora tinha previsto. Ela falou quando ela apareceu em Laos, para Benedita de Rancurel, onde os anjos abriam a porta para Benedita de Rancurel, na capela em Laos, e eles ficavam, Benedita via a luz acesa da capela, entrava e via lá aquela fileira de anjos, todos enfileirados, indianamente, em frente ao sacrário, adorando a Deus, e preparando a época para a conversão das pessoas da França, que era na França, devido à Revolução Francesa, que viria para combater a autoridade da hierarquia de Deus. Bem, e os anjos sentavam com Benedita, né, de Rancurel, no chão para rezar o rosário. E a partir do momento que elas rezavam o rosário, às vezes Satanás vinha com sua tropa e jogava Benedita no teto da capela. E aí arcanjo Miguel, Rafael, tiravam Benedito do teto da capela e colocava Benedita de Rancurel, uma pastorinha de 16 anos de idade, no chão. E com o rosário elas rezavam com ele. Muito bem, então Nossa Senhora já foi nos dando a arma. E agora nós caímos. A partir de 1917, nós entramos numa era nova, de 100 anos, que terminou agora, 2017, os 100 anos que Satanás quis destruir a igreja, como São Leão XIII ouviu. Muito bem, agora estamos na reta final. Estamos entrando no túnel negro, que é a conclusão dos tempos. É a purificação universal. Segurem o pé, segurem o pé. Vejam bem, esse tempo agora é o que Nossa Senhora nos explicou. Ela nos ensinou que o ano de 666 é o ano da besta, no sentido, o número 333 representa a Santíssima Trindade, Deus Trino, único em cada pessoa e pessoas três. Então o dobro, Satanás quer ser mais do que Deus. Então no ano de 666 criou-se o islamismo. Nesse momento, Carlos Magno, ex-bárbaro, que consagrou e viu São Miguel Arcanjo, consagrou o império todo a São Miguel Arcanjo e conseguiu mandar para longe todo o islamismo. O islamismo que está entrando na Europa agora nunca conseguiu entrar antes, por causa hoje o pecado dentro da igreja não está conseguindo barrar o pecado fora do mundo. E vejam bem, depois dos islamistas, Nossa Senhora explica que o número 666 vezes 2, 1332, seria toda essa filosofia, a Revolução Francesa, Renascimento, Iluminismo, não é? E até chegar num homem neobárbaro. O homem neobárbaro é o homem produzido, é o produto mais recente do comunismo, né? É um homem neobárbaro, é um homem sem Deus, completamente sem Deus. O Estado é Deus.
E aí, Nossa Senhora mostra que depois, o ano de 666, vezes 3, 1998, que foi por agora, é o ano em que a nova era, a geração Aquários, e toda a teoria marxista, né, entraria no cume dentro da hierarquia da Igreja Católica. É o que nós estamos passando. Nós estamos passando pela todo mundo, o pecado entrando dentro da Igreja Católica, dentro da hierarquia da Igreja Católica. Não se obedecem mais o magistério da Igreja, não se obedecem. Fingem obedecer o magistério da Igreja, fiéis e muitos sacerdotes, cardeais, bispos, toda a hierarquia, muitos deles não obedecem mais ao magistério da Igreja, fruto de Satanás, a revolução. E aí, nessa nova era, que é a geração que tirar de Deus o ser Deus, ou seja, a geração Aquários, que hoje se prega em muitos lugares públicos, tem simpósios, congressos hoje, que antes era escondido, hoje é aberto, em departamentos públicos tem congressos sobre geração Aquário. O Aquário é a água que lava o peixe é Cristo. Então, é tirar de Deus a pessoa Jesus Cristo, tirar o Deus pessoal. Deus, o lema é, todas as verdades são verdades, e esquecem que uma verdade é contraditória à outra, uma verdade anula a outra, e que Deus não é pessoa, é uma energia cósmica. Hoje tudo é energia, não, Deus é pessoa, Jesus Cristo é pessoa, e pregam vários Cristos, vários Salvadores. Não, há um Salvador, Jesus Cristo. E nessa nova era entram todas as doutrinas que Satanás coloca, apresentando o seu oculto, aquilo que ele falou, me deixe apresentar a minha verdade. Porque quando Eva mordeu a maçã, o que foi aquilo? Satanás estava pedindo autorização do ser humano, porque o ser humano tem o livre-arbítrio, para ele apresentar o seu plano de revolução. A partir do momento que ela mordeu aquela maçã, ela aceitou a conhecer o bem e o mal, a verdade, a mentira, o oculto, o revelado. O revelado Deus já revelou. E aí entra no Deuteronômio 29, 28, 29, que o que é? O oculto pertence apenas a Deus, nosso Senhor. O que é revelado, aí nos cabe, a nós e nossos filhos, e que colocamos em prática todas essas leis. Hoje as pessoas buscam o oculto sem nem colocar em prática o revelado. E o oculto, ele vai trombar com o plano de Satanás, porque Satanás é o oculto. Por isso o magistério da igreja, hoje nós temos os arcanjos. A igreja nos ensina que São Paulo nos mostra a hierarquia dos anjos, né, que são os 9 coros de anjos, divididos em 3 hierarquias, que são serafins, querubins, potestades, querubins, tronos, depois potestades, dominações, virtudes, depois os mais próximos dos homens, principados, os administradores, arcanjos e os anjos. Os arcanjos são gigantes. Por que estão junto com os anjos de guarda? Porque são os que estão próximos de nós. Essa divisão não é de acordo com o poderio, é de acordo com a proximidade com o homem. Os que estão com os homens, são os arcanjos e os anjos, e os ministradores, os principados. Então aí entra São Miguel Arcanjo, que comunica o poder de Deus, aquele que não nos deixa sair da verdadeira fé. Você tem filho, tem alguém afastando da verdadeira fé, coloque nas mãos de São Miguel, consagra São Miguel. Consagrar São Miguel, primeiro consagra Maria, porque é ela que comanda todos os anjos. Consagrando a São Miguel, para não perder a fé. O arcanjo Gabriel, arcanjo da fortaleza, é o que combate a insídia mais perigosa, que é a insídia da nossa fraqueza. A fraqueza, o desânimo, o cansaço. Essa é a insídia mais perigosa. Rafael, o que cura, é aquele que vai curar toda a nossa cegueira espiritual e vai curar todas as nossas feridas que vamos alcançando ao longo da nossa vida nesse combate insano. A igreja não faz parte do magistério da igreja, o oculto. Não faz parte do magistério da igreja, os anjos cabalísticos. A igreja nos fala Rafael, Miguel e Gabriel. Os apócrifos, o 4º livro de Esdras, né? O apócrifo de
Enoque nos fala de outros arcanjos, mas são os apócrifos. Deus não quer que saibamos o oculto. Se mexermos com o oculto, vamos encontrar com o pai do oculto, Satanás, a mentira. Então, todos os anjos cabalísticos não fazem parte do magistério da igreja, né? Então, não faz parte do magistério da igreja dar nome para anjo de guarda. Não interessa o nome do seu anjo de guarda, interessa se você o trata com respeito e se você é obediente a ele. O que adianta você saber o nome do seu anjo de guarda se você não o obedece? Deixamos de ser hipócritas, nós todos. Bem, então a geração nova era é essa que entrou para o espírito de confusão no mundo. É aquela que vai camuflar, mudar todo o magistério da igreja. Geração Aquários. E hoje a doutrina de anjos para cá, anjos para lá, são todas do oculto. Apenas os arcanjos que temos, os 3, invoquemos apenas os 3 arcanjos. Muito bem. E aí nós entramos no túnel final, onde a mulher celeste, a rainha comandante celeste, está enfileirando um por um cada um de nós. Nossa Senhora está buscando cada um de nós, junto com os santos anjos, aqueles que passaram na prova do amor. Agora é o momento da nossa preparação para a grande prova. Assim como os anjos passaram pela grande prova, eles só venceram pelo amor. Nós só vamos vencer se nós crescermos no amor. E o amor é Jesus Cristo, crescermos em Jesus, aprender o que Jesus está nos ensinando, fazer o que Jesus nos ensina. Só assim teremos vitória, somente assim. E aí entramos nesse deserto, o deserto que Nossa Senhora fala, né? Que vão vir agora para frente, gente, inúmeros extraordinários prodígios. Nossa Senhora, a partir do momento que as trevas vão aumentar, as trevas vão entrar dentro da igreja, né? Muitos sacerdotes vão cair, muitos bispos cardeais, porque não tem mais vida de oração, não se encontram mais diante de Deus, vão repetir o que Satanás fez, afastaram de estar a sós com Deus e vão estar caindo. E nós também, se não tivermos a vida de oração, é reta final. Essa humanidade está muito despreparada porque está vindo, né? Os anjos estão do nosso lado, todos eles, um a um. Eles ficam à nossa direita, só ficam à esquerda dos sacerdotes. Deus Pai fala isso para Santa Catarina de Sena, que ao lado dos sacerdotes eles ficam à esquerda. E à direita, nossa, conversamos com Ele todos os dias. Me ensine a fazer a vontade de Deus. Peçamos os arcanjos. E Nossa Senhora, o que ela quer? Ela quer trazer o Espírito Santo para renovar a face da terra. Mas para isso ela precisa da nossa oração. Nossa oração, rosário. O rosário. Com o rosário, ela diz que os arcanjos rezam junto conosco com o rosário. E o demônio, Satanás, fica, a princípio, vai limitando a sua ação. Aos poucos deixa de limitar e passa a torná-lo inofensivo. E com a arma do rosário vai ser a corda que ela vai amarrar Satanás. E ela fala, neste momento, quando Satanás entrar no trono do mundo, achando que ele já é o vencedor, ela própria irá tirar a presa das suas mãos, nós, a humanidade, e ele por encanto se encontrará de mãos vazias. E esse extraordinário vai ser admirável até aos olhos dos anjos. Então a batalha está para acontecer esse grande prodígio do Pentecostes e um grande castigo, em que a humanidade inteira vai passar por uma grande purificação, muitos erros vindo de dentro da igreja, e se você não for uma pessoa que estiver diante de Deus na oração, você não vai suportar, você vai sair da igreja, porque a igreja vai ficar como se ela tivesse acabado, mas não acabou. Os leões, os santos lá dentro, os poucos, o exército pequeno, o pequeno rebanho, junto com os anjos, estão em ordem de batalha, na frente, na testa, Miguel Arcanjo, Rafael e Gabriel conosco, aqui, eles estão aqui, né? Nos guiando, porque quando vier o grande castigo, que a terra vai perder o formato de redonda, que todos os oceanos vão sair dos seus eixos,
por esse fato. As águas vão ferver, não vamos ter ar para respirar, as águas vão se transformar em sangue. Essas são as profecias de Fátima. Então nós temos que estar atento nisso. Está próximo, gente, tem poucos anos para isso. Com essa pandemia, nós já adentramos no túnel final. E a vitória, não se compare com ninguém, não preocupe com mais nada. Agora seu problema é pequeno diante do problema que o mundo vai passar. O mundo vai passar por desolação, vai ficar 1/3 da humanidade vivo. Mas por que eu falo isso? Para ficar triste? Não, porque é a alegria de que depois disso tudo, nós vamos ter um tempo, depois Cristo voltará na glória. Veremos Cristo face a face, esse Senhor maravilhoso, aquele que esse mimo, que vai escurecer no dia aos poucos, para não nos assustar, para a gente dormir em paz, não transforma o dia na noite de repente, de tanto amor, vai paulatinamente escurecendo ao dia, para você ter aquele sono maravilhoso, e quando chega a noite, coloca ali, como se fosse a luz do corredor entre os quartos, para você não ter medo, ele coloca a lua em cima na natureza. Meu Deus, que amor é esse? Puxa vida, amemos aquele que nos ama, que amor incomensurável. Peçamos a graça de amá-lo com a comandante celeste. E aí o deserto, eu pedi para colocar uma foto ali do deserto, padre, né? O que acontecerá? Nossa Senhora nos diz, a vitória é certa, a vitória é de Deus, e ela é a rainha que vai esmagar a cabeça de Satanás. Então o deserto florescerá. Quando o Espírito Santo vier, está próximo, ele vai trazer em nós todas as virtudes, e nós vamos novamente conquistar a amizade em Deus. Todos, os nossos que a gente está desesperado rezando por eles para converterem, todos vão ver, e aí o deserto florescerá. Então nesse túnel negro que estamos entrando, não tenham medo. Dom Bosco, durante aquela peste toda, o que Dom Bosco colocou as crianças que ele criava, crianças desnutridas, sofridas, Dom Bosco colocou para tomar conta das pessoas com peste, porque Deus o colocou em locução, que aquele que não estivesse em pecado mortal não iria adoecer. Olha, então às vezes a gente coloca a máscara, eu mesmo coloco, porque eu falo, meu Deus, como pecador só, eu não confio na minha santidade, por isso eu tenho que colocar a máscara. Veja bem, minha gente, está tudo na mão de Deus, entre Deus e nós. Deus é o tudo, é o Todo-Poderoso. No final do túnel que nós entramos agora, vão ser acontecimentos sucessivos, tribulações, terremotos, muitas coisas, mas vamos mirar apenas na luz no final do túnel. Maria Santíssima, em ordem de batalha, te aguardando, guardando cada um de nós chegar lá, para nos abraçar e dizer, você venceu a grande prova. A prova que os anjos passaram, vocês estão passando, e os santos anjos estão conosco. E aí, nesse deserto, a foto que eu coloquei do deserto, vai colocar aqui, mas é o Monte Sinai. Eu mesmo tirei essa foto, eu estava no Monte Sinai, e quando eu vi ali, né, só rocha, deserto, rocha, não é um deserto de areia. A visão que a gente tem do deserto do Monte Sinai é rocha, por isso que Deus deu os 10 mandamentos, porque com aqueles mandamentos ele queria quebrar a rocha, né? E Nossa Senhora, o que ela fala? Que todos os dias elas obtêm de Deus graças incomensuráveis para o mundo, e que essas graças vão umidificando a rocha, transformando em terra, para que forme ali um jardim, porque ela não é a jardineira, ó tu que habita nos jardins, para no jardim colher o coração meu e seu. Essa é a prova de Deus para nós. E a presença dos santos anjos conosco, vamos ver se coloca aí a foto do Monte Sinai, e o deserto florescerá. A esperança é a vitória de Deus, e o exército final, que são os consagrados ao coração imaculado de Maria. Os consagrados do coração imaculado de Maria, quer queiramos ou não, serão o pequeno rebanho, serão os vencedores, somos nós. E vejam bem, santidade, conversão, arrependimento, confissão, para que você seja o maior dos maiores guerreiros, o vitorioso certo. E só para ilustrar a presença dos santos anjos com a gente, há um mês
eu estava sempre chamando os santos anjos, e há um mês eu estava precisando de um livro para eu ler, né? E esse livro eu ia falar sobre esse livro na medicina, e eu precisava desse livro, era um outro livro, não era da de medicina. Eu estava precisando de um livro para ler, e eu fiquei o domingo todo procurando esse livro, procurando livro. Eu disse, meu Deus, eu perdi o dia todo de ler o livro, eu não tenho mais tempo de procurar esse livro, onde está esse livro? E para mim esse livro estava emprestado com alguém que não me devolveu. Procurei, e falei assim, Senhor, eu preciso desse livro. E falei assim, meu anjo de guarda, eu preciso desse livro amanhã, em cima desta mesa da minha sala. Porque eu não achei esse livro, eu revirei, eu preciso desse livro. Ao amanhecer, quando eu olho em cima da mesa da minha sala, ali estava o meu livro. É assim que eles são conosco, é assim que eles estão conosco. Respeitem, amo-vos e amem, porque a vitória é nossa em Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.